Olha só que engraçado que aconteceu comigo, depois eu quero a tua opinião. Eu chegando aqui na minha loja, estacionei numa rua do lado, e aí um senhor saindo com muito custo do mercado, e aí ele veio parando com 2 sacolas na mão, e colocando a mão na perna e fazendo cara feia assim de dor, sabe, que tá com dor na perna. E eu vendo aquilo, eu tava falando com alguém no celular, eu parei de falar no celular, e eu pensei que ele estava com um carro perto, próximo, e porque ele balançou a chave. E aí eu fui até ele, falei assim, ó, o senhor quer ajuda para colocar no carro? Né? Porque eu vi o desespero dele, a dor dele. Ele falou assim, não, eu moro longe e eu vou no ponto de circular. Aí eu falei, onde o senhor mora? Aí ele falou, na Coab 2. Tá. E aí eu falei assim, eu levo o senhor então. Eu ia levar ele até o ponto circular. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer melhor. Né, o talento, né? Já viu a parábola do talento? Que Deus dá para cada um talento e a gente tem que multiplicar os nossos talentos, né? E o meu talento nesse momento foi ter compaixão dele. E eu falei, não, vou levar o senhor até na casa do senhor hoje. E eu peguei, coloquei a compra dele, né? As 2 sacolas dele, tava pesado, uma era de arroz, óleo, era coisa pesada. Coloquei dentro do carro. E aí a gente foi conversando. E esse senhor já foi se lamentando para mim, dizendo que a vida dele não tá fácil, que ele já tinha largado, ele já era largado e que ele tinha arrumado faz pouco tempo uma moça para morar com ele. E essa moça não deu certo, eles largaram porque ele não podia trabalhar, que ele tinha esse problema de eu não sei muito bem, né? Ele começou a falar muito rápido e muitas coisas, mas enfim, era isso, ele tinha esse problema na perna, ele não podia trabalhar, e aí ele largou dessa moça, essa moça largou dele, e ele ficou se lamentando, né, que a vida não tá fácil, que ele tem problemas, isso e aquilo, e que nada dá certo na vida dele. E aí foi onde, nossa, eu tenho uma possibilidade aqui de falar de Deus, né? Sempre que eu posso eu falo. Eu fui falar para ele de Deus, o senhor tem alguma religião? O senhor vai em alguma religião? E ele disse, não, eu não gosto de religião, não gosto. Eu acho que são todos safados, só que é dinheiro do povo, alguma coisa assim, ele me disse. Ele falava muito rápido, sabe? E sem muita paciência, parece, sobre religião. Aí tá, aí na hora que ele falou de religião, ele já fechou meio que a cara. E aí eu falei assim, nossa, esse cara ele vai me dar um murro aqui se eu falar alguma coisa pra ele, né? Porque do jeito que ele falou, meio que assim, sabe? Sem paciência. E o que eu fiz? Aí eu puxei assunto de outra coisa, e ele falou que, de religião, eu não gosto de conversar não, mas se o senhor quiser falar comigo de ET, eu acredito em ET, e aí ele começou a contar as coisas de ET e tal. E eu só esperando uma brecha para falar de Deus para ele, né? Porque veio muito forte para mim que eu tinha que falar. Por mais que ele não queria ouvir, eu tinha que falar, só que eu não podia forçar naquele momento. E foi aonde que a gente chegou na casa dele. E ele com muita dificuldade saiu do carro, eu peguei a compra dele, levei até a porta dele. E ele disse assim, muito obrigado, ainda bem que ainda existe pessoas como você, que se importa. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, eu por mim, eu não faria isso pro senhor. Eu faço isso pelo senhor porque eu tenho um Deus que é bom. Ele é bom. Ele me toca para que eu faça as coisas pro meu próximo, porque eu tô seguindo exatamente o que ele pede. Aí ele disse, aí ele desconversou, não gostou muito. Aí eu tava indo embora, falei para ele, outra coisa, ele pede para mim te falar o seguinte, que hoje ele te dá essas migalhas. Hoje, isso que eu fiz pro senhor é uma migalha do que Deus pode fazer na vida do senhor. Ele pode te curar, ele pode te dar uma nova esposa, uma nova família, ele pode te trazer a felicidade novamente, se um dia você já teve isso, se um dia você provou disso. E aí ele ficou meio desconcertado, tudo. E aí ele fez uma cara de meio que assim, deu um sorrisinho. E eu vi que aquilo tocou ele, sabe? E aí eu falei pra ele, então tá bom.
Mas um detalhe, quando ele falou para mim que ele não gostava de Deus, que não acreditava em Deus, aí eu falei, o senhor acredita em Deus? Lá naquele momento, ele disse que não. E aí o meu lado humano, né, o meu lado humano, onde carrega o pecado original, veio na minha mente o seguinte, por isso, no meu pensamento veio, por isso que a tua vida tá veio no pensamento, eu jamais ia falar isso, mas por isso que a tua vida tá nessa desgraça, por isso que você tem todas essas dores, nada vai para frente. E aí, tipo, o meu lado humano, meu lado humano, aquilo que eu carrego do pecado original, ele veio e falou, bem feito, por isso que ele carrega esse pecado, por isso que além de tudo isso estar acontecendo na vida dele, é por isso. Por quê? Porque ele não acredita em Deus, né? E aí foi onde que eu fiquei por um tempo em silêncio, né? Coisa de segundos. E aí eu lembrei em Jesus. Eu lembrei numa passagem que, se não me engano, é em Marcos 2:17 em algumas bíblias, onde ele diz que ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, foi onde eu tentei mudar a conversa, deixar tudo meio que tranquila a conversa, para chegar onde eu queria, que foi onde eu dei para ele aquela palavra de Deus, que eu tenho certeza que modificou o dia dele hoje, e se não modificou, pelo menos a minha parte eu fiz. E aí eu fiquei pensando depois, nossa, quantas pessoas sofrendo nesse mundo, carregando o fardo de doenças, eu me vi ele ali carregando um monte de coisa, aquela sacola, depois passou um filme na minha cabeça, tanta gente sofrendo, não dando certo relacionamento, não dando certo trabalho, vivendo infeliz, tudo isso porque falta Deus na vida dessas pessoas. E olha só, eu fui ajudar um ateu, né? Uma pessoa que não acredita em Deus, e eu fui falar para ele de Deus. Me veio no momento de não falar nada, que é por isso mesmo que ele está sofrendo, né? Deixa, também não vou ajudar mais. Mas não, depois eu lembro de Jesus, é por isso que ele vem ao mundo. Eu lembrei de Jesus, ele disse, eu não vim para os sãos, para os bons, para os justos, eu vim, sim, para os pecadores, para os enfermos. Eu te agradeço, Jesus, por você ter me tocado nesse momento e eu ter feito a coisa certa. E aí, o que vocês acham? Que Jesus tocou nesse momento, nesse ateu, nesse senhor que não acredita em Deus e que a vida está toda quebrada? Conta aqui pra mim, você acha que tocou? E como você faria? Você faria a mesma coisa que eu fiz? Faria diferente?